Olá, boa noite. Infelizmente, mais uma vez estamos aqui para dar notícia, de restrições ao comércio, às atividades empresariais aí no município de Colombo. Então, acabou de ser publicado aí um decreto 36 de 2021. Na verdade, a gente teve acesso a esse decreto aí pelas redes sociais, Não sei nem exatamente se ele já foi publicado no Diário Oficial, acredito até que isso não tem ocorrido ainda, mas enfim, nós tivemos acesso e provavelmente é o que vai estar sendo cobrado aí amanhã, fiscalizado pelo município, é a vigência desse decreto 36 de 2021. Vai vigir do dia 16, amanhã, terça-feira, até o dia 21, domingo, domingo à noite, tá? Então, traz aí uma série de restrições bem mais rigorosas aí do que nós estávamos aplicando aí, que era o decreto estadual, Até hoje estávamos aplicando o decreto estadual, que venceria agora 17, seria depois de amanhã, mas infelizmente sobreveio aí esse decreto municipal trazendo um lockdown, Lockdown quase que total. O decreto inicia falando sobre o toque de recolher ali, ou seja, das 20 horas até as 5 da manhã, esse período noturno, Só vai poder estar na rua quem estiver envolvido com as atividades essenciais, Ou quem estiver atendendo alguma necessidade essencial. Ele suspende todas as atividades não essenciais. Então o decreto suspende todas as atividades não essenciais, em todas as modalidades de atendimento. Então a regra geral é tudo fechado. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre algumas atividades que são essenciais, que não terão restrições, e algumas que são essenciais e terão restrições. Então, de regra, isso já vinha acontecendo, está proibindo festas, reuniões, está proibindo acesso aos parques, Se bem que em Colombo nós quase não temos parques, Não sei nem dizer quantos parques nós temos, mas enfim, não é o propósito desse vídeo, Proíbe o consumo de bebida alcoólica nos espaços públicos e coletivos, Proíbe atividades em clubes, quadras, campos e centros esportivos. Ou seja, a prática do esporte, seja individualmente ou coletivo, seria proibido aqui nesses locais. E aí entramos nas atividades que são consideradas como essenciais, mas têm restrições. Tá? Então, restaurante, lanchonete, sorveteria, comércio de alimentos em geral, olha só, comércio de alimentos em geral, das 10 às 20, todos os dias da semana, somente em drive-thru, ou seja, só retirando lá, retirada do balcão. É proibido consumir lá no local. E pode atuar das 20 até a meia-noite, tá? Que aí não precisa respeitar o toque de recolher, mas aí somente no delivery. Então, essas pessoas que trabalham nessas atividades e tal, podem estar circulando na rua fora do horário porque vão estar trabalhando. Então, vão desrespeitar, tem a permissão para desrespeitar o toque de recolher. Tá? Mas vejam só como ficou confuso esse decreto, porque ele está falando aqui em comércio de alimentos, depois lá embaixo vai falar sobre mercearia, sobre mercado, enfim. Vamos por partes aqui, vamos ver se a gente consegue entender. Panificadoras, confeitarias e padarias das 6 da manhã até as 20 horas de segunda a sábado. Tá? E no domingo, das 7 às 12, é proibido, aliás, de segunda a sábado, das 6 às 20. Domingo, das 7 às 12. Sendo vedado, ou sendo proibido, o consumo no local. Então, as panificadoras, confeitarias e padarias podem abrir, mas não podem servir os produtos para serem consumidos no local. De segunda a sábado, das 7 da manhã às 18, algumas atividades poderão atender, exceto no domingo, que daí só no delivery. Tá? E quem pode trabalhar de segunda a sábado, das 7 às 18? Quitandas, mercearias, distribuidoras de bebidas, peixarias e açougues. E comércio de alimentos para animais, tá? Que as agropecuárias, os aviários aí da vida,
E não sei por quê, não faz sentido algum, mas as lojas de materiais de construção só vão poder abrir todos os dias, mas só vão poder atender na modalidade delivery, das 9 às 18. Ou seja, só vai poder abrir o material de construção das 9 às 18, mas para fazer venda com entrega. Não vai poder atender no local, ou seja, você não vai poder ir lá buscar o teu produto que você comprou no material de construção. E você que é vendedor não vai poder atender teu cliente no balcão. Vai ter que ligar e você vai e manda alguém levar lá na casa dele o produto que ele está comprando. Tá? Aí esse decreto fez uma separação aí. Antes não, eles não separavam, mas agora ele separou as mercearias dos mercados, supermercados e hipermercados. Então, os mercados, supermercados e hipermercados poderão atender todos os dias da semana sem restrição de horário. Tá? Só que aí os mercados vão ter que isolar, não só os mercados, todas as empresas que têm atividades mistas, mas eu coloquei o mercado que fica mais fácil de entender. Que tem lá, por exemplo, um hipermercado tem lá produtos alimentícios, produtos essenciais, que são essenciais, e tem também roupa, calçados, eletrodomésticos. Então, pelo decreto, esses departamentos, esses corredores com roupas, com calçados, com outros produtos, devem ser isolados. Então não vai poder vender esses produtos nos mercados, supermercados e hipermercados. Tá? Mas eles vão poder trabalhar todos os dias da semana sem restrição. Aí você me pergunta por que mercearia não pode trabalhar todos os dias e mercado pode. Não sei te dizer, não faz sentido. Porque em regra, a mercearia aglomera muito menos gente do que um mercado ou um hipermercado ou um supermercado, onde tem filas enormes e pessoas esbarrando uma na outra. Né? Mas, enfim, não sabemos explicar. O fato é que os mercados podem e as mercearias não. E como é que você vai saber se você pode ou não? Não vai olhar no seu CNPJ, porque lá no seu CNPJ tem um código que abrange mercearia, mercado, mini mercado, tudo junto. Você tem que olhar lá no teu contrato social ou lá no teu requerimento de empresário, lá onde diz objeto social. O que está escrito lá? Lá está escrito mercearia, então você é mercearia. Lá está escrito mercado, então você é mercado. Tá? Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa análise que os fiscais poderão fazer para saber se você é um mercado ou mercearia, porque alguns contratos sociais estão assim, mercearias, mercados, mini mercado, tudo junto. Não descreve exatamente o que é. Tá? Antigamente passava isso na junta e muitas mercearias, mercadinhos, mini mercados estão assim. Mas a gente já vai explicar. Quem que vai poder trabalhar sem restrição? Então eu vou passar mais rápido aqui pelos sem restrição, porque são meio óbvios, assim, é meio óbvio que não vai precisar parar. Área médica em geral, segurança pública e privada, os transportes em geral, passageiros ou carga, telecomunicações, a UTI, né, que é as tecnologias de informação e processamento de dados, que atuam para as empresas de serviços essenciais. No nosso caso, por exemplo, da Telecom, vai estar abrangido nesse item aqui, porque nós atendemos várias empresas de serviços essenciais e processamos esses dados, né? Auxiliamos nessa tecnologia de informação em relação à emissão das notas, enfim. Todo esse procedimento está relacionado com a nossa atividade, e essa atividade que nós prestamos para empresas que exercem atividades essenciais. Então nós estaremos atendendo, estaremos com as portas fechadas para evitar qualquer tipo de dificuldade, mas estaremos atendendo via internet, via e-mail, via telefone, via WhatsApp, todos os nossos clientes. Aí, produção e distribuição de produtos de limpeza, alimentos e materiais de construção. Aqui, novamente, o decreto mal redigido. Por quê? Porque se ele está dizendo que produção e distribuição de produtos de higiene, limpeza, alimentos e materiais de construção, pode dar uma interpretação equivocada de que materiais de construção estão liberados. Não é isso, tá? Ele está dizendo aqui que produção é a fabricação. É quem produz laje, quem produz tijolo, quem produz produtos para a construção civil. E distribui esses produtos também. Tá? Então, essas empresas estão liberadas para exercer as suas atividades. Tá? Mas os materiais de construção têm a restrição clara ali que eu acabei de ler. Tem um item no decreto que fala exatamente sobre os materiais de construção.
A questão do material de higiene e limpeza é evidente. Aí entra a questão dos alimentos ali também, né? Poderia dar a entender que se você comercializa alimentos, você está na distribuição de alimentos e estaria nas atividades sem restrição. Não, aqui é a produção mesmo, quem fabrica o produto alimentício e quem distribui esse produto alimentício, quem é atacadista de produtos alimentícios. Então, a melhor interpretação seria quem fabrica, quem comercializa alimentos no atacado. Então, essas empresas poderiam estar exercendo as suas atividades. Tá? Produção e comercialização de combustíveis, né? o gás de cozinha, o GLP e seus derivados, tá? Sem restrições. Advocacia, os bancos e as lotéricas, a produção e a comercialização e manutenção de máquinas e equipamentos em geral, porque a indústria precisa, né, dessa atividade. Serviços de limpeza, as farmácias, óticas, comércio de artigos médicos, odontológicos, ortopédicos, hospitalares, as clínicas veterinárias, o comércio de medicamentos para animais. Proibido banho e tosa. Então não vai dar para jogar o banho e tosa aí nas atividades essenciais. O decreto veda expressamente. Aí, guinchos, oficinas mecânicas, bicicletarias, comércio de peças para carro, caminhão, moto, bicicleta. Ou seja, esse ramo aí que recorrentemente tem sido considerado como atividade essencial, está mantido. Algo bacana que não tinha antes, né? Esses dois itens aqui que eu não observei, pelo menos nos decretos anteriores, que é conserto dos celulares, eletrodomésticos, informática e eletrônicos. Tá? Então, atividade que foi tida aí como essencial. Os chaveiros e a indústria no geral. Tá? O decreto fala a indústria no geral meio que receoso, ele dá a impressão que eles não queriam dizer, mas está dito. Tá? As atividades, mesmo essas atividades que foram liberadas, elas teriam que respeitar esse horário do toque de recolher, exceto lá para aquelas atividades de restaurante, lanchonete, lá que podem no delivery a partir das 20. Construção civil. Construção civil ficou no vácuo. Tá? O decreto não falou nem que sim, nem que não, mas a melhor interpretação, ou melhor, a interpretação que eu tenho é de que não pode a construção civil. Por que não pode? Porque o decreto diz que está vedado todas as atividades, estão suspensas exceto as essenciais. E o decreto lista quais são as atividades que ele entende ser essenciais. E a construção civil não está dentro dessa atividade. Tá? Mas a construção civil é a indústria da construção civil, então a indústria está no geral. Olha, você pode tentar. Vai dar fiscalização. Vamos ver como que a fiscalização vai se comportar em relação a isso. Nós não temos ainda essa informação. É muito recente, não foi possível de consultar ainda a fiscalização, mas eu, de antemão, posso dizer que a ideia, pelo menos a essência do decreto, eu acredito que é no sentido de restringir a construção civil também. Tá? Não faria muito sentido. Mas, enfim, quem estiver disposto a correr o risco aí e tentar emplacar nessa da construção civil como indústria, é uma opção. O que eu entendo que da construção civil que está liberado, e por esse motivo as lojas de materiais de construção civil, lojas de materiais de construção estão com a permissão de atuar, é para manutenção. Então, o sentido do decreto seria de as lojas de materiais de construção estar fornecendo material para manutenção, entendeu? Um cano que fura, um telhado que quebra, algo que é urgente, emergencial e essencial, você precisa ter material para consertar isso. Em consequência disso, lógico que a mão de obra da construção civil para fazer esse tipo de reparo não vai estar restrita, ela vai estar liberada, é uma atividade essencial. Mas as obras de construção civil que são obras novas, aí eu entendo que não estariam enquadradas dentro dessas atividades essenciais. Aí é o seguinte, a grande nhaca que eu vi aqui nesse decreto é uma coisa que não pode se dar para fiscal, que é a discricionariedade. E infelizmente foi dada. Tá? Tem um parágrafo no decreto que diz que o fiscal vai analisar a característica da atividade desenvolvida no local e ele vai analisar se a atividade principal daquela empresa é essencial ou não. Por que eles fizeram isso?
o tio da van, né? O caso clássico ali. Ele foi lá e colocou no contrato social dele lá que ele comercializa alimentos e, na verdade, ele coloca lá arroz lá, um preço absurdo, só para dizer que tem comércio de alimentos e poder exercer a sua atividade, mas, na verdade, ele quer vender produtos da loja de departamentos. Então, o decreto vem, nesse sentido, autorizando essa análise por parte dos fiscais para coibir esse tipo de situação. Tá? Se é bom, se é ruim, enfim, eu só acho perigoso, porque a partir do momento que você dá essa possibilidade do fiscal fazer essa análise, é complicado. O ser humano é um ser que pensa diferente, né? As cabeças pensam diferentes, então eu acho que isso vai dar muita confusão. Né? E aí é o seguinte, o que eles querem? Eles querem que você tenha, a análise deles, eles querem fazer uma análise mais objetiva. Então, por exemplo, se a tua loja lá tem lá na atividade, no objeto social lá, comércio de, sei lá, materiais, equipamentos de informática, e você tem, por exemplo, atividade de comércio de alimentos, né? Você vende na tua loja de informática chocolate, bombom, bolachas, biscoitos, eles vão analisar no local se de fato a tua atividade principal é uma atividade essencial, que está na lista de essencial, entendeu? Então você, além de ter que estar escrito lá no teu alvará lá, qual que é a tua atividade principal, ser uma atividade essencial, eles ainda vão fazer essa análise para ver se a atividade que está lá no alvará como principal, de fato é a tua atividade principal. Ou seja, tudo para travar mesmo, para realmente só estar funcionando as lojas, os comércios, as empresas que estão efetivamente na lista de atividades essenciais. Tá? Olhando pelo ponto de vista da lógica do lockdown, que é realmente tentar salvar aí o sistema de saúde, né, que está em colapso, faz sentido, né? Faz sentido. O problema é as discussões que nós vamos ter sobre esse assunto aí, que assim, os fiscais já sem ter essa possibilidade, eles já queriam fazer essa análise, queriam canetear de acordo com a interpretação deles, imagine agora com esse respaldo do decreto dando a eles esse poder. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Bom, o decreto é um decreto longo, comprido, tá? São várias páginas, bem exaustiva a leitura. Eu investi bastante tempo aqui lendo, tentando esmiuçar. Muitas atividades a gente não conseguiu filtrar. Eu filtrei ali as atividades que eu sei que são dos nossos clientes. Tem atividades que não são, eu não vou falar, não convém. O propósito do vídeo é atender os nossos clientes. Então, assim, a minha opinião pessoal em relação a tudo isso é de que eu já fui muito contra o lockdown, qualquer tipo de fechamento, né, do comércio, das empresas. Mas eu estou chegando numa conclusão de que não é possível que isso não seja a solução. É muita insistência por parte dos governantes e das autoridades que isso aconteça. Então, e o apelo do pessoal da área médica, né, também corrobora aí com esse entendimento de que, de fato, a gente chegou no momento que, infelizmente, a vida está valendo mais, né? Aliás, a vida sempre valeu mais, mas a gente está chegando nessa conclusão de que não está valendo tanto a pena assim a gente continuar discutindo esse assunto e brigando para ficar para exercer a atividade. É claro que todos nós precisamos exercer as nossas atividades. É claro que eu não gostaria de estar falando isso, gostaria de estar insistindo de que realmente o lockdown não faz muito sentido, mas nós chegamos num ponto que eu acho que, na minha opinião pessoal, né, pode discordar, mas eu acho que realmente chegou no momento que não tem o que fazer. Vamos ter mesmo que chegar, teremos que fechar mesmo, teremos que cessar um pouco as atividades. Tomara que, ao término desse decreto, as notícias sejam boas, tá, do nosso sistema de saúde, para que esse decreto não venha a ser prorrogado, né? Para que realmente nós tenhamos subsídio aí de informações,
animadoras de que realmente nós não precisaremos mais fazer ou que as medidas poderão ser flexibilizadas. Esse é o meu desejo, né? Então fica aí a minha opinião pessoal, fica a minha interpretação da leitura do artigo. É óbvio que podem ter interpretações diferentes. O espaço para leitura e estudo disso foi muito curto, mas assim, a gente sabe que amanhã cedo, né, o empresário precisa saber se ele pode estar trabalhando ou não, e o nosso objetivo é esse, tentar antecipar e trazer essa informação. O meu desejo é que você tenha aí uma ótima noite de sono. Se você está ouvindo essa mensagem, assistindo esse vídeo, com certeza você está com saúde, e eu peço a Deus que assim continue. Que você tenha muita saúde e que nós possamos passar por este momento com vida e em breve possamos estar comemorando a passagem por esse momento difícil que nós estamos vivendo. Fica aqui o meu grande abraço, uma boa noite e até mais.